Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Minha saudação de paz em Cristo Jesus a todos vocês que se encontram aqui no rincão do meu Senhor, na sede da comunidade Canção Nova, e a todos aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Que Deus nos abençoe neste momento de graça, neste momento em que o Senhor Jesus também irá operar a nossa libertação. O acampamento Fé Católica tem como tema: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesses dias estamos tendo a oportunidade de conhecer de forma mais aprofundada a verdade da salvação. A verdade que é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E por isso temos experimentado no Senhor esta libertação interior, para sermos filhos e filhas de Deus livres. Livres para amar a Deus, livres para amar os nossos semelhantes. Filhos e filhas de Deus livres para viver no dia a dia o seguimento, o discipulado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, para quem não me conhece, eu sou o Padre Wagner Ferreira, membro da comunidade Canção Nova, e tenho a imensa alegria de estar com vocês neste acampamento de oração. A reflexão que faremos juntos neste momento tem como tema o seguinte tema: o remédio para os vícios capitais. O remédio para os vícios capitais. Nós estamos no tempo litúrgico do Advento, em preparação para o Natal de Jesus, o Natal de nosso Salvador. E claro, a nossa mãe Igreja, ela nos convida para, nesse tempo do Advento, viver também uma conversão mais profunda para Deus. Além de nos preparar para a celebração do Natal de Jesus, nosso Salvador, o mistério de sua encarnação, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o tempo do Advento é também um tempo que nos acorda para uma verdade da fé católica, uma verdade da fé cristã: a vinda gloriosa de Jesus. Não é verdade? Nós esperamos, e esperamos com alegria, e esperamos com esperança cristã a vinda gloriosa de Jesus. Mas essa espera, ela precisa acontecer de modo que nós possamos viver as virtudes cristãs, de modo que realizemos no nosso dia a dia a vocação à santidade, por meio da prática das virtudes cristãs. No entanto, os vícios que são contrários às virtudes, de fato, precisam ser conhecidos por todos nós, para que também busquemos na graça de Deus, busquemos na comunhão com o Senhor, a libertação desses vícios, a libertação desses pecados que dominam muitas vezes nossas ações, nossas emoções,
nossas escolhas, impedindo de vivermos com alegria a vocação à santidade. Por isso nós vamos refletir sobre os vícios capitais, os pecados capitais e os seus remédios. O que devemos fazer para que, com a graça de Deus, vençamos, tenhamos vitória em relação aos vícios capitais? Bem, antes de entrarmos propriamente na temática dos vícios e seus remédios, eu gostaria de começar com um texto da Palavra de Deus, um trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 7. Se você traz consigo a sua Bíblia, pode pegar comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Do versículo 14 ao versículo 23. Marcos 7, 14 a 23. Jesus chamou outra vez a multidão e dizia: ouvi-me todos e compreendei. Nada que de fora entra em alguém o pode tornar impuro, mas o que dele sai é o que torna impuro. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe faziam perguntas sobre essa parábola. Ele lhes disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que nada que de fora entra em alguém o pode tornar impuro, pois não vai para o coração, mas para o ventre, e daí para a fossa? Assim, ele declarava puro todo alimento. E acrescentou: o que sai de alguém é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, perversidades, fraude, arrogância, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Vejam bem, meus irmãos e irmãs, os judeus, eles tinham essas práticas de purificação. Não podiam entrar em casa, não podiam sentar à mesa, sem antes realizar os ritos de purificação. Mas que não eram ritos simplesmente higiênicos, de uma prática de higiene. Eles tinham consigo a consciência que, de alguma forma, espiritualmente, estavam contaminados por causa da vida social, por causa da vida no comércio e assim por diante. Eles só podiam entrar em casa, só podiam sentar à mesa para fazer uma refeição depois de se purificarem. Então Jesus aqui, tendo presente essa prática ritual judaica, está ensinando às multidões, está ensinando aos seus discípulos que o que torna a pessoa impura
do ponto de vista espiritual, o que torna o nosso coração impuro é aquilo que vem de dentro, são as más intenções, são as nossas inclinações para o mal, e não o que vem de fora, e não o que vem de fora. E Jesus deixa claro, ele apresenta uma lista dessas más intenções. Aquilo que também a palavra de Deus, lá na carta do apóstolo São Tiago, nos fala a respeito da concupiscência. A concupiscência. O que é isso, irmãos e irmãs? Como consequência do pecado original, a concupiscência é aquela inclinação que todos nós temos, sem exceção, aquela inclinação para o mal, aquela inclinação para o pecado, é a concupiscência. Nós sentimos isso dentro de nós, desde pequenininhos, desde crianças, percebemos que nós temos uma inclinação para a perversidade, percebemos que nós temos uma inclinação para a mentira, para a corrupção, para o desregramento sexual. Conforme nós vamos progredindo na idade, percebemos também essa inclinação para o desregramento sexual, a concupiscência, que nós iremos lidar com ela até o fim da nossa vida. Até o fim da nossa vida, estaremos vivendo o combate espiritual, o combate em relação a esta inclinação que todos nós temos para o mal, para o pecado. Porém, é preciso também tomar consciência que pela graça do batismo, nós fomos libertos do pecado original, nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós recebemos as virtudes do Espírito Santo, exatamente para não nos deixarmos levar, não nos deixarmos escravizar por esta inclinação para o mal. Mas vamos lá. Jesus nos apresenta uma lista de pecados, uma lista de más intenções, que brotam, essas más intenções brotam da nossa interioridade. É por isso que nós precisamos ter uma atenção à nossa interioridade. Devemos tomar esse cuidado, porque no mundo em que vivemos, na cultura em que estamos imersos, são tantas informações, são tantas oportunidades de distração, que corremos o risco de não darmos a devida atenção à nossa interioridade, à importância da nossa conversão interior. É por isso que Jesus nos chama a ter essa atenção. Porque, é claro, nós não somos apenas pecado. Nós não temos apenas no coração inclinações para o mal, as más intenções. Mas criados à imagem e semelhança de Deus, nós também temos valores. Nós também temos dons. Nós também possuímos talentos dados por Deus, para que nós possamos viver na sua bondade, no seu amor,
fazer escolhas correspondentes à nossa vocação cristã. Somos capazes de fazer escolhas correspondentes à nossa vocação à santidade. Por isso esta atenção à nossa interioridade. E Jesus deixa claro, o que brota dos nossos corações? A partir do versículo 21. Fornicações, roubos, homicídios, aquele desejo de matar alguém, homicídios, adultérios, cobiças, perversidades, fraude, arrogância, a soberba, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas, diz Jesus, todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. É interessante que nesta lista de pecados, Jesus também cita os vícios capitais. E quais são os vícios capitais? A tradição filosófica e também a tradição da igreja afirmam que são 7 vícios capitais. E aqui eu tomo com você o Catecismo da Igreja Católica, no número 1865 e 1866. Catecismo da Igreja Católica, número 1865 e depois o número 1866. Me permitam ler esse trecho, esses 2 números do Catecismo da Igreja Católica. 1865. O pecado cria uma propensão ao pecado. O pecado cria em nós uma propensão. Nos tornamos ainda mais vulneráveis ao comportamento pecaminoso. O pecado gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Por exemplo, uma coisa é cometer o pecado por fraqueza. Outra coisa é cometer o pecado por maldade, por vontade de cometer aquele pecado. O italiano usa uma palavra chamada cattiveria. Então, uma coisa é o pecado por fraqueza. Você fraquejou, você não foi assim tão forte e cometeu o pecado. Cometeu o pecado da gula, cometeu um pecado, de fornicação, um pecado no âmbito sexual, mas por fraqueza. Outra coisa é o pecado por cativéria, por maldade, por querer mesmo realizar aquele pecado. E assim, quanto mais nós cometemos determinado pecado, mais nós nos tornamos escravos dele. E se torna ainda mais difícil de se libertar desse mal. Porque se nós nos tornamos viciados no pecado. E o vício pode ser tão grave que com o passar do tempo, você vai achar que aquilo é normal. Com o passar do tempo,
você vai achar que aquele comportamento pecaminoso é natural. Afinal, você é humano. Afinal, nós somos humanos. E, portanto, somos pecadores. E aí começamos a construir toda uma ideia da misericórdia de Deus, como se Deus ficasse passando a mão na nossa cabeça, aprovando o nosso comportamento pecaminoso, aprovando o nosso comportamento vicioso. Não. Mas por que isso acontece? Justamente porque nos tornamos escravos, viciados em cometer aquele pecado, a repetição dos atos pecaminosos, é o vício. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. A pessoa é capaz de chegar ao ponto de confundir o bem com o mal com o bem. É grave. É grave a corrupção da consciência que o vício ocasiona em nós. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Graças a Deus, mesmo quando nos tornamos viciados em determinados pecados, nós não perdemos totalmente o senso moral. Aquela capacidade de discernir entre o bem a ser feito e o mal a ser evitado. Até aqui, minha gente, tudo bem? Tá claro? Posso continuar? Vocês estão atentos? Maravilha, maravilha. Mas eu sei que vocês estão atentos. É só para dar uma acordada ainda, né? Estamos saindo do... Tá certo. Tá tremendo. Não, mas vamos chegar lá. A verdade vos será dita e a verdade vos... Vamos lá. Portanto, graças a Deus, nós não perdemos totalmente o senso moral. Na nossa consciência, conseguimos, mesmo quando estamos dominados pelo pecado, mesmo quando somos escravos de um vício, na nossa consciência nós conseguimos ainda advertir, discriminar, distinguir entre o bem a ser feito e o mal a ser rejeitado. Graças a Deus. Agora vamos para o número 1866 do Catecismo da Igreja Católica. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam, ou ainda ligados, os vícios, aos pecados capitais, que a experiência cristã distinguiu seguindo São João Cassiano. São João Cassiano é um monge que viveu na Palestina, viveu também ali no sul da França, em Marseille. Ele era um monge beneditino que, portanto, também escreveu sobre os vícios capitais, sobre os pecados capitais. Então, a experiência cristã distinguiu seguindo São João Cassiano e São Gregório Magno, que também escreveu sobre os pecados capitais. Ambos padres da igreja. São João Cassiano, monge do século IV, e São Gregório Magno, padre também da igreja. São chamados capitais porque geram outros pecados, porque geram outros vícios. Quais são os 7 pecados capitais?
O orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, que também pode ser chamada de luxúria, a gula, a preguiça, que também pode ser chamada, pode ser conhecida como a assídia, ou também conhecido como o demônio do meio-dia. Nós vamos falar de cada um deles, tá bom? Mas é claro, eu vou falar sobretudo para quem está na televisão, porque vocês aqui não têm nenhum desses pecados, né? Vocês aqui não têm nenhum desses vícios, não é? Vamos lá. São 7 os pecados capitais. Vou repetir. O primeiro é o orgulho. A palavra capital, ela vem do latim caput. Fala de cabeça. Caput é a cabeça. Então, esses pecados capitais, esses vícios capitais, eles encabeçam vários outros pecados. Existem vários outros pecados que estão ligados a esses pecados capitais, caput, cabeça, que são eles: a soberba, o orgulho, é o primeiro. É o pecado da queda do demônio. O demônio é um anjo de luz decaído justamente por causa do orgulho, justamente por causa da sua soberba, da sua arrogância, de não querer servir, de não querer obedecer ao projeto salvífico de Deus. A soberba, o orgulho, nos torna, portanto, arrogantes. Quem é soberbo se acha sempre melhor do que os outros, sempre superior aos outros. O soberbo não tem nada para aprender com os outros, não tem nada, porque já sabe tudo. Eu não sei se você conhece alguém assim. Você conversa com uma pessoa sobre um assunto, ela sabe tudo. Muda de assunto, ela sabe mais ainda. Vai para o terceiro assunto, ela é doutora no assunto. Meu Deus! Misericórdia! A soberba, portanto, que a palavra de Deus traz inúmeras passagens sobre esse mal, sobre esse vício. A soberba, portanto, ela deve ser combatida. Qual é o remédio para a soberba? Olha, o remédio para todos os vícios capitais é a oração. Para todos os vícios. Para que nós trilhemos um caminho de libertação de todo e qualquer vício, dos vícios capitais, dos 7 vícios capitais. Quais são os remédios que a igreja nos apresenta? Oração. Orar sem cessar. Disse Jesus no Horto das Oliveiras, quando ele entrou em agonia, antes de sofrer a sua paixão e morte de cruz, disse Jesus aos seus discípulos que estavam ali com ele, Pedro, Tiago e João: orai sem cessar, para não cairdes em tentação, porque a carne é fraca, mas é o Espírito, irmãos. É a nossa interioridade que deve ser fortalecida na força de Deus, na virtude de Deus, por meio da oração. Mas além da oração,
a vida sacramental. A busca da graça de Deus nos sacramentos da igreja. A partir do batismo, o Santo Crisma, o sacramento da penitência, a confissão sacramental, a Eucaristia, comungada, adorada, Jesus sacramentado, adoração ao Santíssimo Sacramento. Essa busca da comunhão com Deus por meio dos sacramentos da igreja, oração, busca da direção espiritual, buscar um sacerdote, buscar uma pessoa consagrada, um religioso, uma religiosa, um leigo, uma leiga, maduro, madura na fé cristã, na vida da igreja. Esses irmãos e irmãs que podem prestar um autêntico serviço de direção espiritual. E também com a direção espiritual, busque um confessor. Ter presente um sacerdote que pode continuamente ouvir a sua confissão e lhe dar as devidas orientações espirituais para que você trilhe o caminho de libertação do vício predominante, que é o vício da soberba. Além disso, o próprio Jesus, Filho de Deus Salvador, nos dá inúmeros testemunhos de que nós combatemos o vício da soberba por meio da prática da humildade. A virtude contrária ao vício da soberba se chama humildade. Colocar-se a serviço dos irmãos, colocar-se naquele serviço gratuito, naquele serviço generoso, naquele serviço misericordioso, demonstrar autêntica solidariedade para com os irmãos e irmãs necessitados de ajuda e que nós temos condições de ajudar, os empobrecidos, as pessoas enfermas, os idosos que vivem em solidão. A prática da humildade. Nosso Senhor testemunhou de forma linda a prática da humildade na última ceia, quando Ele se levantou em um determinado momento e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Sendo Ele o Senhor, colocou-se em atitude de humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Segundo vício capital, segundo pecado capital da lista dos sete pecados, a avareza. Repita comigo, qual é o segundo? Avareza. A avareza, ela está ligada ao desejo excessivo de possuir bens, de possuir riqueza, ao excesso, ao desejo excessivo de ter domínio em relação aos bens materiais. A pessoa avarenta nunca está satisfeita com aquilo que tem. Sempre quer ter mais. Sempre quer ter mais. É claro, todos nós temos o desejo de progredir na vida,
trabalhamos, recebemos o nosso salário, para também proporcionar um bem-estar maior para a nossa família, para as pessoas que dependem de nós. Isso é honesto, minha gente. Isso é justo, isso é correto. Mas o excesso, o problema está no excesso. O problema é quando toda a sua vida, toda a sua atenção se volta para essa prática. O que predomina nos seus pensamentos? O que predomina nos seus pensamentos é esse desejo, essa vontade de possuir mais, com o coração insatisfeito com aquilo que você já possui. Essa pessoa é conhecida também como sovina. Ou no popular, como é que a gente chama uma pessoa avarenta no popular? Vamos ver se vocês descobrem. Opa, parabéns! Mão de vaca! Ó, a pessoa está com a mão fechada. Ela mete até a mão no bolso, mas a mão fechada. Avarenta, gananciosa. E claro, com isso a pessoa pode ser trapaceira. Com isso a pessoa pode desgastar-se fisicamente, porque ela não se dá o descanso, não se dá o direito do descanso. Até no domingo tem que trabalhar, porque tem que ganhar dinheiro, porque tempo é dinheiro. Cuidado. Numa hierarquia de valores, meus irmãos e irmãs, numa hierarquia honesta de valores, o que nós mais precisamos é conquistar os valores espirituais, sem renunciar também os valores humanos, os valores criados, os valores materiais, mas com equilíbrio. Com equilíbrio, buscar também os valores humanos, materiais. Qual é o remédio? Além do que eu já falei, oração, vida sacramental, direção espiritual, buscar um confessor. Além desses que eu já falei, em relação à avareza, é preciso praticar o desapego. Na Canção Nova, o Padre Jonas, nosso saudoso pai fundador, ele nos ensinou a prática do retiro da boa morte. Isso é uma tradição da espiritualidade salesiana, uma tradição da ascese salesiana, o retiro da boa morte, porque São João Bosco, Dom Bosco, ensinou essa prática, essa ascética, essa prática de ascese aos seus alunos, às crianças, aos adolescentes, que pelo menos uma vez ao mês, eles deveriam dar uma olhada no seu armário, nas suas coisas, para retirar e transformar em dom aquilo que você não está utilizando, aquilo que não é mais útil para você. E olha, gente, o vício da avareza pode também se manifestar no acúmulo de coisas. Você tem no seu armário uma infinidade de sapatos, uma infinidade de roupas. Por que não fazer o retiro da boa morte? Uma boa confissão, um dia penitencial e a prática da ascese, do desapego, de fazer dos seus bens
que você não tem utilizado um dom para aqueles que necessitam. É possível fazer isso, minha gente? Sim ou não? Vamos lá. Retiro da boa morte, para exercitar o coração no desapego, para exercitar o coração na prática da generosidade, da partilha dos bens, ajudar os nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Porque esse mundo passa. E quando nós morrermos, não vamos levar nada daquilo que nós conquistamos nesta vida. Não vale a pena apegar-se a nada. Que Deus nos dê a graça de um coração livre para Deus, um coração livre para amar os nossos irmãos e irmãs, também pela prática da generosidade. É o remédio contra o vício da avareza. Terceiro vício capital, a luxúria. A luxúria. Olha, gente, segundo a tradição da igreja, é importante explicar que a luxúria, ela não tem nada a ver com luxo. Às vezes, quando eu estou no confessionário, atendendo as confissões, a pessoa chega para mim e fala assim: padre, eu pequei na luxúria, porque eu fico acumulando muitas coisas, eu fico apegado às coisas, eu quero ter mais coisas. Falei, olha, você está confundindo luxúria com luxo. A luxúria é o vício capital ligado ao desregramento sexual. É o vício capital ligado à fornicação, que Jesus falou. A fornicação. O uso do prazer sexual, sem qualquer relação com o amor conjugal, o amor entre o homem e a mulher, devidamente casados, o homem e a mulher que vivem em matrimônio. Toda e qualquer relação sexual, toda e qualquer busca do prazer sexual desregrado, vicioso, o vício da pornografia, o vício da masturbação, o vício que também pode gerar o pecado do adultério, o vício da prostituição, o vício do adultério. Tudo isso está no contexto, tudo isso são pecados ligados a esse pecado, a esse vício capital que se chama luxúria. Luxúria. O que é preciso fazer? Quais remédios devemos tomar para a libertação da luxúria? É preciso desenvolver a temperança, a virtude da temperança, que também tem como consequência o autodomínio, o autocontrole, sem deixar de lado a oração, vida sacramental, sem deixar de lado a confissão sacramental, praticar o amor de forma desinteressada. A igreja tem um documento, tem vários, mas o que eu me lembro agora, um documento que se chama Sexualidade Humana, Verdade e Significado. Sexualidade humana, verdade e significado. Eu só não me lembro agora qual é o conselho, o dicastério da igreja,
não é? Qual é o Pontifício Conselho que publicou esse documento. Não sei se é da educação ou se é da família. Não sei, não me lembro agora. Mas o documento se chama Sexualidade Humana, Verdade e Significado. Ali nesse documento, a Igreja nos ensina o seguinte: o que torna humano a nossa sexualidade, o que torna humano, o que humaniza a nossa sexualidade? O amor desinteressado. Não aquele amor viciado, aquele amor egoísta, de quem pensa somente na própria felicidade, de quem pensa somente no próprio prazer. Não. Mas o amor desinteressado. A prática da misericórdia. Marido e mulher, a mulher muitas vezes em casa, ela lava a louça depois de um almoço de domingo, tanta louça, e o marido generosamente exercita a prática do amor, também ajudando a esposa na louça, por exemplo. Por exemplo. Mas aqui, gente, tem que entrar a nossa criatividade, porque eu poderia falar de diversos exemplos de um amor desinteressado, onde você presta atenção em ter aqueles comportamentos que promovem o bem da família, que promovem o bem dos nossos semelhantes, só por amor. Não para que você seja elogiado, não para que você seja elogiada, por amor gratuito. Agora, é claro, se você hoje peca na intemperança, se você tem um comportamento sexual de intemperança, está escravo do vício da fornicação, da pornografia, você precisa pedir ajuda também para ter comportamentos de rejeição. Cuidado com a internet, cuidado com as redes sociais. É preciso rejeitar, é preciso renunciar. Daqui a pouco nós vamos falar da gula. O remédio para a gula é o jejum. Nós também temos que jejuar. Fazer jejum das redes sociais. Deixar de lado um pouquinho as redes sociais para não correr o risco de pecar na pornografia, no vício da pornografia, e que acaba levando a outros vícios de masturbação, de autoerotismo. Estabelecer relações honestas com homens e mulheres. Amizade, cultivar amizade, amizades sadias. O que nós na Canção Nova buscamos viver, o princípio do masculino e feminino em sadia convivência. Um princípio que Padre Jonas nos ensinou tantas vezes. O homem que valoriza os dotes da mulher, o homem que valoriza a mulher como um dom de Deus para si. Eu sou padre, eu sou celibatário, eu busco viver a castidade. Mas também, no contexto da comunidade Canção Nova, eu me relaciono com as moças. A Rogerinha está ali, por exemplo, não é? Que eu já conheço há muitos anos, desde quando ela entrou na Canção Nova, 94. 95 você entrou. Eu entrei em 92. Então, nós caminhamos muito juntos. Hoje é uma mulher casada, mãe de 2 filhos, com quem também eu tenho uma fraternidade, uma amizade. Eu valorizo muito os dons que Deus deu a Rogerinha. Isso me faz muito bem. Isso me edifica também como homem. E não me atrapalha na vivência do celibato, na vivência da castidade.
Só me faltam 4 minutos. Vamos correr. Quarto pecado capital, ira. Aquele ódio doido que você quer matar, quer enforcar. A ira, ela nos leva a atitudes de violência, agressão verbal, agressão física. Sempre prestem atenção. É claro que todos nós lidamos com situações na vida, nos nossos relacionamentos, onde muitas vezes nos desperta aquele descontentamento, aquela contrariedade em relação a um comportamento que a pessoa teve contra você, contra mim, ou contra uma pessoa que nós amamos, nós queremos o bem. Isso é natural. Você sentir aquela raiva. Mas agora você viver o tempo todo obcecado, o tempo todo obcecada em querer esganar o pescoço da pessoa, em querer se vingar, pagar o mal com o mal. Isso é resultado da ira. Remédios. Que remédio poderia ser bom para você se libertar do pecado capital da ira? Por exemplo, cita um remédio, minha gente, vamos lá. Se você tem a ira, tem ódio, paciência, vai bem. Paciência vai bem. Que mais? Perdão, já falaram aqui, mas perdão, ótimo. Oração, como eu já falei, oração, sacramentos, direção espiritual é para todos os vícios, tá bom? Como é que foi? Caridade, ótimo. O amor, sem dúvida, o amor humaniza o nosso coração, não só para os desregramentos sexuais, mas o amor também, é claro, coloca freio à ira. Perdão. O que Jesus nos ensinou, perdoar não apenas 7 vezes, mas perdoar quanto? Não ouvi perdoar? Perdoar 70 vezes 7. A prática do perdão. Aquela capacidade de realmente ter misericórdia em relação às fraquezas alheias. Criar o hábito disso, minha gente. Criar o hábito desse amor, dessa misericórdia em relação às fraquezas alheias. Isso também nos ajuda na libertação do vício da ira. Quinto vício, inveja. O desejo de possuir aquilo que o outro tem. Mas é uma coisa assim, tremenda, excessiva. Remédio para a inveja, o louvor a Deus. Louvar a Deus por quem você é. Louvar a Deus por aquilo que você tem. Agradecer a Deus pelos dons que você possui. O louvor. Praticar o contentamento. Praticar essa alegria interior daquilo que você possui. Preguiça. Vamos para o 6º pecado capital. Preguiça, que eu também chamei de assídia. E para esse pecado capital da preguiça ou assídia, o demônio do meio-dia, que é também uma letargia espiritual. Para nós compreendermos melhor esse pecado, eu vou ler aqui o Catecismo da Igreja Católica no número 2733. 2733. Prestem atenção, me permitam ler esse trecho do Catecismo. Outra tentação
cuja porta é aberta pela presunção, pelo orgulho, é a assídia, também chamada de preguiça. Os padres espirituais entendem esta palavra como uma forma de depressão, devida ao relaxamento da ascese, à diminuição da vigilância, à negligência do coração. O espírito está pronto, diz Jesus, mas a carne é fraca. Quanto mais alto se sobe, tanto maior é a queda. O desânimo doloroso é o inverso da presunção. Quem é humilde não se surpreende com a sua miséria. Passa então a ter mais confiança e perseverar na constância. Remédio para a preguiça, remédio para a assídia, retomar a prática da ascese, as práticas espirituais, práticas de oração, práticas de jejum, práticas de abstinência das redes sociais, da televisão, daquilo que é excessivo na sua vida, daquilo que é excessivo no seu comportamento. E o último pecado capital, a gula. A gula, que é o consumo excessivo. O consumo excessivo, o consumo demasiado, não somente de alimentos, mas de qualquer prazer sensorial, também da bebida. A gula está ligada ao desejo de satisfazer os sentidos, o prazer dos sentidos de maneira descontrolada, muitas vezes sem considerar os limites próprios do corpo, os limites próprios da saúde, os limites próprios da sua mente. Combater o orgulho, remédio para o orgulho, temperança, moderação, jejum, abstinência. Para concluir, irmãos e irmãs, remédios para o vício. Entendam o seguinte: vamos equiparar as virtudes com a construção, a edificação de uma floresta. Você edifica uma floresta da noite para o dia? Sim ou não? Nós conquistamos as virtudes com o tempo. Leva tempo para você se tornar uma pessoa virtuosa. Porém, vamos comparar o vício naquele comportamento de colocar fogo na floresta. Queima da noite para o dia? Sim ou não? Sim. Portanto, cuide para você crescer na virtude, cuide para você vencer os vícios. E assim nós viveremos na liberdade dos filhos e filhas de Deus. Que Deus nos abençoe.